Esse vídeo é sobre até que ponto o Enem digital pode prejudicar quem faz a aplicação regular do Enem e vice-versa. A análise que eu vou fazer nesse vídeo é baseada nos dados que o próprio INEP fornece sobre a correção do Enem, sobre a TRI, sobre o funcionamento da própria TRI e também na análise de microdados do Enem do professor Fredão, que é um professor de matemática. Eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição caso você não conheça. Ele é um professor de matemática que tem mestrado na teoria de resposta ao item e ele faz esse trabalho de acompanhamento com o Enem. E recentemente ele postou alguns stories explicando sobre como funcionava a testagem de itens para conseguir encaixar dentro da TRI, a testagem de itens do Enem. E em cima dessas informações eu trouxe essa pequena análise sobre a implicação do Enem digital em quem está concorrendo, tendo feito a prova do Enem regular. Para introduzir esse vídeo é legal que a gente fique nivelado no mesmo ponto de entendimento, porque a maioria de nós tem um entendimento superficial sobre a TRI e sabe que ela valoriza provas coerentes, que não é interessante você errar questões fáceis e acertar questões difíceis, que dois candidatos com a mesma quantidade de acertos podem ter notas diferentes de acordo com a proficiência de cada um baseado na TRI. Outro ponto importante que a gente precisa entender é que os itens que estão na prova do Enem, que aparecem todos os anos na prova do Enem, são itens que não foram feitos necessariamente naquele mesmo ano. Desde 2009, que foi quando ocorreu a mudança na matriz de referência do Enem, foi criado um Banco Nacional de Itens, que é realmente um banco de questões de onde são retiradas as questões do Exame Nacional do Ensino Médio e todas as suas aplicações e reaplicações, e agora a versão digital. Pelo menos na teoria, os itens desse banco de questões são pré-testados, e eles são pré-testados para se entender mais ou menos como eles se comportam em relação a nível de dificuldade, a resolução, a dificuldade da resolução, qual a porcentagem de acertos em cima daquele item. Esse processo de pré-testagem é para ser feito antes da aplicação do Enem, na qual aquele item vai ser utilizado. Não são divulgados muitos detalhes sobre como funciona essa pré-testagem, em qual grupo de alunos ela é feita, mas existe todo um estudo estatístico em cima disso e funciona mais ou menos como pesquisa de intenção de voto, sabe? Na época de eleição, quando você diz que o candidato A tem 55% das intenções de voto, o Instituto de Pesquisa não saiu perguntando para cada um dos eleitores brasileiros em quem eles querem votar. No caso da eleição, que a gente tem, sei lá, um universo de uns, vamos colocar só para fins de cálculo, 100 milhões de votantes, essa pesquisa é feita com 2.000 pessoas, só que essas 2.000 pessoas estão em diferentes localidades e elas são escolhidas de uma maneira estratégica para que elas possam representar o mais fiel possível à realidade. Da mesma forma é feito com os itens do Enem. A própria TRI existe, ela é aplicada dessa forma no Enem para garantir que provas diferentes possam avaliar os alunos da mesma forma. Falando muito basicamente, se todo esse processo fosse feito corretamente, de pré-testagem, de entender a dificuldade daquele nível para o universo de alunos, mesmo que você tenha uma aplicação regular do Enem, onde você tem questões que pareceram mais difíceis, e uma outra aplicação do Enem com questões que pareciam mais fáceis, os alunos vão ser avaliados da mesma forma e vão ter a nota calculada na mesma base, na mesma proporção. E o Enem busca, na verdade, nem ter essa separação de níveis de dificuldades entre aplicações diferentes. As provas são montadas para terem mais ou menos o mesmo nível de dificuldade. Às vezes a gente tem uma percepção diferente sobre uma prova e acha ela mais fácil, mas na verdade ela teve sim um nível de dificuldade muito parecido com a prova que a gente fez. E na teoria, mesmo que ela tenha um nível de dificuldade menor, a nota das pessoas que fizeram essa aplicação vai ser proporcional à nota das pessoas que fizeram a aplicação mais difícil. Mas aí o que acontece? Baseado no conteúdo que eu assisti lá do professor Fredão, lembrando, tem mestrado na teoria de resposta ao item, o cara entende sobre isso e também entende a forma como ela é aplicada no Enem, tem acesso a vários dados ali que o INEP fornece de dados mais específicos sobre como foi feita a correção. Ele fez uma análise e percebeu que nem todos os itens que vão para as provas do Enem, para as aplicações do Enem, são pré-testados. E aí a avaliação de dificuldade desse item, todos os dados que precisam ser coletados sobre aquele item para que ele possa ser corrigido de acordo com a teoria da resposta ao item, é feita durante a aplicação do Enem. E isso sim permite que você tenha uma prova com questões mais complexas em que a TRI vai ser calculada de uma forma e vai te dar uma nota maior pelo número de acertos que você tiver, e uma outra prova numa aplicação mais fácil que vai ser realizada o estudo sobre aqueles itens e o teu número de acertos vai te dar uma pontuação menor de forma desproporcional entre as duas provas.
Logo, se isso acontecer, você vai ter uma implicação, né, entre dois concorrentes para uma mesma universidade que fizeram aplicações diferentes. Porque se eles estão concorrendo ao mesmo vestibular e fizeram provas que vão avaliá-los de maneiras diferentes, eles vão ter uma concorrência desleal, porque um deles vai ser favorecido em detrimento do outro. Na prática, isso acontece de uma forma reduzida, porque não são todos os itens que vão ser testados só lá na hora da aplicação do Enem. Mesmo nessas provas você tem itens que foram pré-testados e antes da aplicação, obviamente pré-testados, é até redundante falar isso, mas que estão ali tudo certinho para ser calculado a TRI. E, por exemplo, agora na reaplicação que vai ter dia 23 e 24 de fevereiro, se a gente levar em consideração o exemplo da cidade de Manaus, de vários municípios do Amazonas, aquele universo de alunos que muito provavelmente vai concorrer às universidades daquela região, eles vão fazer a mesma prova. Então não vai ter essa discrepância de forma considerável, porque os alunos vão fazer a mesma prova, vão ser avaliados em cima da mesma prova e vão concorrer ao mesmo processo seletivo. Eu perdi o final desse vídeo, vou regravar só essa conclusão aqui. Por conta da TRI, não é para ter diferença na avaliação entre alunos que fizeram aplicações diferentes do Enem. Seja a versão impressa e a digital, seja a versão impressa a primeira aplicação e a versão impressa a segunda aplicação. E mesmo que na prática alguns dos itens sejam testados só na hora da aplicação do Enem, na hora da prova de fato, isso não gera uma diferença muito grande nas notas entre os candidatos. Se esse vídeo foi útil para você, deixa um like, se inscreve no canal se é novo por aqui, comenta a sua opinião aqui embaixo. Se você tem alguma informação extra sobre isso, comenta aqui embaixo também. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!